avaliação que eu sempre fazia desse início de temporada, e lembrando que o Ceará é um time que está totalmente em reconstrução, né? O único titular da temporada passada mantido, o único remanescente da temporada passada no time titular era o Eric Puga, e o Eric Puga ele só adquiriu essa titularidade em uma reta final do campeonato onde o Ceará já não aspirava muito grande coisa. Então, a única referência de jogador remanescente sequer era uma referência para o ano passado. Então, é praticamente um time novo, e isso também prejudica muito a avaliação do trabalho do Mancini. Tem uma parcela ainda minoritária da torcida do Ceará, mas que cobra o Mancini a cada jogo. Realmente tem um direcionamento, treinador fraco, o Ceará precisa contratar um treinador e tal. E eu acho que, inclusive, a avaliação do Mancini nesse momento é injusta, porque ele está montando um time praticamente do zero, com uma temporada com um pouco mais de um mês da apresentação remota que o clube fez no dia 26 de dezembro. E eu falava que no início de temporada, e justamente uma temporada onde o Ceará faz uma completa remontagem desde a filosofia do departamento de futebol, as peças do departamento de futebol, a gestão, é algo totalmente diferente, assim, a reformulação completa, inclusive no elenco. Então, o que se precisava ver nesse início era, à medida que houvesse uma evolução física, haveria também uma evolução de entrosamento, e que a gente não visse o time estagnado de um jogo para outro. Eu acho que os jogos do estadual servem como esse parâmetro. E a gente já pôde ver, acho que o Ceará, eu destacava na primeira partida, numa live que eu fiz lá no meu canal, que no primeiro jogo, algo que você via no Ceará é que os jogadores, taticamente, tinham uma compreensão do seu posicionamento no campo. E foi algo que foi um pré-requisito na montagem do elenco, dentro dos critérios estabelecidos para a montagem do elenco. Esse elenco traçou como uma das valências prioritárias dos jogadores que eles tivessem um cognitivo muito alto, fossem jogadores acima da média na inteligência, e foi isso que buscaram nessas peças que vieram. Assim, porque isso também, segundo a avaliação do departamento, ajudaria na adaptação. Tática, em menos tempo, ele já teria alguma noção. E no primeiro jogo contra o Maracanã, a gente já pôde ver que o time estava entendendo como está disposto em campo, mesmo com pouco treinamento. Mas o Mancini pedia muito ritmo, porque, obviamente, sem entrosamento, você não consegue fazer as movimentações de forma automatizada. Por mais que você ocupe suas posições no campo, é difícil você fazer de forma automatizada, mantendo intensidade pelas questões físicas e pelas questões que você está ocupando ali um espaço com um companheiro que você até pouco tempo atrás nem conhecia. Para o segundo jogo contra o Floresta, a gente já viu a manutenção dessa noção tática, e a gente viu uma evolução na parte física, né? Como algumas peças evoluindo, assim, fazendo um recorte para o Mugni, né? O Mugni continua abaixo, e o Mugni está abaixo traz uma consequência para todo o rendimento ofensivo do time. A ausência de um camisa 5, e eu acho que aí reside um erro do Mancini. O Ceará sofre muito nesse momento no mercado de trazer um camisa 5, um volante de contenção, e por isso o Ceará escala um time muito ofensivo, né? O jogador de maior marcação no time é o Lourenço, que teoricamente é um camisa 8, ele joga um pouco mais avançado. O Ceará não tem aquele camisa 5, aquele cara mais defensivo ali, que seja aquela proteção da zaga ali na frente. E isso, ao meu ver, gera uma insegurança em todo o sistema defensivo do Ceará. Ele segura os laterais, ele traz para os zagueiros a necessidade de cobrir um espaço maior. O Mancini gosta do Matheus Felipe, que é um zagueiro pesado, não jogou no último jogo, mas hoje voltou a jogar. É um zagueiro pesado, e zagueiro pesado, precisando cobrir uma maior faixa de campo, ele tende a se expor mais, e você observa a lentidão na movimentação. Então, essa falta desse camisa 5, e eu acho que está aí, repito, é um erro do Mancini, porque se o Ceará não conseguiu ir no mercado e trazer essa peça, ele obrigatoriamente precisaria ter o Richardson aqui, porque ele precisa ter uma peça, por mais que tenham todos os resquícios de antipatia da torcida pelas temporadas passadas no Richardson. O Ceará precisa ter um camisa 5 no Clássico, o Ceará precisa ter um camisa 5 quando enfrentar adversários de um maior poder de qualidade técnica, porque o time sofre com algumas brechas pela falta dessa peça. E eu acho que hoje algo que se destacou muito, o Ceará fez um 3-0 muito rápido. Então o Ceará tinha essa disposição tática bem desenhada desde o começo, e fazendo toda a ponderação para o momento que a gente está de temporada inicial. O Ceará tinha uma movimentação interessante, conseguia dar mais ritmo nessa movimentação, mas o Ceará fez o 3-0 muito rápido, né? E logo depois do terceiro gol, ali com 24 minutos, 25 minutos do primeiro tempo,
a gente percebeu o Ceará dando muito espaço para o Atlético Cearense. E isso foi muito falado depois do jogo, né? Que era um adversário muito fraco, que o Ceará fez o 3-0 muito rápido, mas a preocupação gerou pelo fato do Ceará ter cedido muito espaço, né? E a falta de qualidade do Atlético Cearense aqui impediu que levasse mais perigo a defesa do Ceará. E eu falava muito isso, assim, às vezes a condição do jogo, né? É impossível você fazer uma dissociação disso. A condição do jogo, onde você constrói um placar ali muito cedo, um 3-0, você acaba jogando de forma mais displicente ali na zaga. O zagueiro começa a avançar mais com a bola no pé, começa a arriscar um drible, arrisca um passe ali que normalmente ele não arriscaria. Então, assim, eu atribuo esses passos cedidos muito ao placar construído muito cedo. E o Ceará manteve ali mais ou menos a intensidade até o final do primeiro tempo. E foram coisas que foram perceptíveis também nos 2 últimos jogos, né? O Ceará faz o primeiro tempo muito intenso e cai muito de produção no segundo tempo. Obviamente, assim, reflexo do início de temporada, mas que vai chegar um momento desse início de preparação que isso vai precisar ser melhor trabalhado para que não se torne um padrão, porque, lembrando, o Minhoca pode falar bem, assim, o Ceará teve times em meio de temporada que tinha esse padrão de demonstrar muita intensidade no primeiro tempo e cair no segundo tempo, que seja realmente uma questão dos atributos físicos do recorte de temporada e não um padrão. Então, no segundo tempo, o Ceará caiu muito e eu critico muito o Mancini nesse aspecto. Não no sentido das críticas que realmente estão dizendo, treinador fraco, será precisa trocar esse treinador? Nesse sentido, eu não tô muito junto das críticas. Mas eu acho que o Mancini perde muitas oportunidades, como já perdeu na Série B do ano passado, de testar jovens da base. Eu fazia na live lá, tinha até o Tarcísio, que é do clube, lá estava lá na live falando do esporte, e eu falava sobre isso. Assim, o esporte tem um benefício, digamos assim, de poder disputar um estadual onde ele é extremamente superior em todos os aspectos. Então o esporte pode se dar esse luxo de botar sua base para jogar, de rodar o elenco, de ter um treinador enquanto se adapta, rodando o elenco e testando alternativas e vendo a base crescer, até porque tem uma safra para isso. Mas o contexto que o Ceará se insere dificulta isso. A gente tem que entender, tem que dar toda essa ressalva. Se o Ceará vem de 5 títulos seguidos do rival, o Ceará vem de uma remontagem, o Ceará vem de um abismo financeiro para o rival, o Ceará precisa realmente dar uma resposta. É um time que está se adaptando, está se construindo. Mas eu acho que o Mancini pecou nisso ano passado, na Série B, assim, já quando o time não disputava nada, já devia ter dado minutagem para os garotos da base. E esse ano ele mesmo pediu para subir 5 garotos da base. E nesse início de temporada ele já tinha a oportunidade de lançar algum deles, e hoje era o cenário perfeito para jogar, para lançar alguns desses jogadores. JV, lateral, Jonathan, zagueiro, Pablo, atacante. O Ceará com 24 minutos ganhando de 3-0, o adversário sem oferecer nenhum perigo, jogo em casa, estádio cheio, gramado bom, um jogo domingo lá no Adalto, complicado. E assim, aos 24 minutos do segundo tempo, o Mancini ali praticamente começa a fazer suas substituições, faz as 5 substituições quando ainda está 3-0 e não lança nenhum desses meninos, né? E o Mancini já falou que vai rodar o elenco para domingo. Então, assim, existe uma chance desses meninos serem colocados para jogar num péssimo gramado, com um time muito mexido, em um campo ruim, contra um adversário chato. Então, você vai expor os garotos numa situação que não necessariamente era necessário, ou não necessariamente precisava para esse momento, né? Então, o Ceará foi com o segundo tempo, assim, a entrada do Castilho de fato melhorou. Hoje, um ponto que precisou ser destacado também foi a estreia do Facundo, do Barceló. Ele está usando o nome de Facundo, porque tem o Facundo Castro, mas está sendo chamado de Castro, e tem o Facundo Barceló, que é o centroavante, né? E teve pouco tempo de jogo, mas teve uma movimentação bem interessante. Se não fez o gol, teve uma chance onde ele podia ter finalizado e optou por dar o passe. E assim, o Ceará continuou assim, como sua peça ofensiva mais importante, o Eric Puga, um jogador que se sente muito confortável ali no PV, jogando no Campeonato Cearense. E o Castilho que entrou, e sempre que vem entrando, o Castilho vem melhorando o time, né? E apesar de não ser um jogador de um grande poder de marcação, mas ele consegue estabelecer uma pressão ali na linha alta ali, que ajuda muito, né? Vem entrando sempre no lugar do Mugni. E como o Mugni está abaixo, a intensidade que o Castilho consegue imprimir ali no Ceará ajuda demais. Então, o Castilho fez um gol de falta,
teve mais um gol do Eric Pulga com o passe do Bruninho, foi outra questão interessante, o Bruninho jogando ali mais centralizado, e finalizou com o gol de pênalti do Castilho. Então, assim, a avaliação que pesa hoje muito para o Ceará, ao meu ver, né, a necessidade que o time tem de confiança nessa remontagem, de adquirir confiança, a necessidade que o time tinha de vencer, porque é um campeonato de primeira fase de tiro curto, 5 jogos, e principalmente, assim, é um adversário frágil, mas a forma como o Ceará ganhou, acho que ela diz muito, assim, sobre a evolução do time. Acho que é um resultado importante para isso. Pela pontuação, por estabelecer um bom saldo de gols, por dar confiança na sequência da montagem, e por realmente o Ceará, historicamente, ele dificilmente se impõe contra esse tipo de adversário. Ele sofre muito, ele se nivela por baixo. E eu acho que o Ceará hoje demonstrou mais um caminho de evolução, e a gente espera que não seja freado aí domingo no temido Adalto.